gente fez uma pequena mudança na programação, né? Atendendo a alguns pedidos, como o da Lu, por exemplo, que Eu sabia que isso é uma passagem. queria que o tema sobre o casamento ficasse para quando ela voltasse, né, junto com outras pessoas que estavam no Luz da Montanha. Nós atendemos e fizemos uma discussão em torno das adversidades, das más notícias, né? E hoje nós pretendemos trabalhar o tema casamento conforme consta no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Nós vamos começar então com a leitura do texto. Nós já passamos pelo século de inocência, né? Algumas questões educacionais, nós já temos trabalhado de mais algumas coisas, né? Tá certo? E agora, hoje, nós pretendemos trabalhar o casamento na seguinte passagem, que é selecionada de Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 6. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: observe que a palavra porém aqui, né? É uma adversativa, ele vai contrariar essa afirmativa, essa pergunta. Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Certo? Vamos ler também isso aqui de uma vez? Também já foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição e infidelidade em outras traduções, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Mateus 5, 31, 32, isso aqui faz parte do Sermão da Montanha, tá? A palavra prostituir no dicionário OAS significa conspurcar princípios e ideais nobres e elevados em troca de interesses puramente materiais, degradar-se, corromper-se. Tá bem? Então vamos voltar. Eu gostaria de dizer que esse tema permite uma abordagem muito profunda, né, no nível teológico da criação divina. Se vocês quiserem saber sobre isso, o André vai falar segunda-feira agora, né? O poema das moradas. Dia 17. Dia 17. Na outra, verdade, desculpa. Que entra nesse nível. Nós hoje vamos ficar num terreno mais prático, mas nem por isso menos importante, né? Que é a aplicação desses conceitos na nossa compreensão na vida de relação a dois, né? Então, nós vamos começar realmente porque aqui é uma pergunta. É claro que já tinha esse costume, né? Não interessa muito, mas os judeus podiam repudiar a mulher depois porque não gostavam mais do olhar dela, né? Para ter uma ideia, né? Era fácil, não podia se livrar da mulher com qualquer alegação machista, digamos assim, né? Só mudar de ideia. Só mudar de ideia, Tá vendo? Já que hoje melhorou? Tá bom pra você? Tá ótimo. Não tendes lido que aquele que os fez. Opa, desculpa, estou completamente estrambelhado.
não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Essa questão macho e fêmea é muito interessante, porque nós costumamos pensar nas pessoas como macho ou fêmea, como homem ou mulher. A primeira coisa a reconsiderar, né, é que todos nós somos macho e fêmea. O que vocês acham? Como é que a gente pode ver como cada um é macho e cada um é fêmea? Polaridade. Polaridade, manifestação da polaridade. Às vezes mais um, às vezes mais outro. O dia que for equilibrado, tá bom. Mas isso é muito interessante o que você falou, porque a gente logo pensa que toda divisão, assim, por igual, né? Metade macho, metade fêmea. Não, Deus não segue regras assim, né? Ele segue regras, mas com liberdade dentro de cada regra. Então temos os muito machos e os muito fêmeas, né? Mas que não é possível você excluir, tá certo? Você não ter um indivíduo só masculino e um só feminino. Podemos ter predominância, ou podemos ter também equilíbrio aí, bem, né, bem razoável, bem equilibrado. Bom dia. Alguns de nós já tem essa predominância, né? Natural, né? Normalmente brincamos assim, quem que é o bom da casa? Essa é uma brincadeira que se faz sobre essa postura, né? Sobre essa predominância. Verdade. O que caracteriza mais o masculino e o que caracteriza mais o feminino? O racional do emocional, eu vejo uma característica simples, é essa. Razão, objetividade, é segura. E o feminino é mais emocional, mais emotivo, mais afetado, mais perigoso. Mas eu sei que tem mais. Tem então sim uma coisa que a gente pode dizer que antecede, que é mais básico, embora isso aí tenha muito valor para a gente analisar de uma forma mais rápida, né? Uma pessoa e a gente mesmo, né? O masculino a gente pode dizer que é a garantia da identidade, a preservação do eu, né? E o feminino é a garantia da relação, né? Do nós. Então, cada um tem sim uma identidade que vai sobreviver, né? Mas que vai necessitar de relações, que vai ter carência de relações, tá certo? Por mais relações que tenha, elas não conseguem desfigurar, né, ou corromper a identidade, tá certo? Mas pode distorcer, né? Então, o que o feminino faz muitas vezes é, digamos assim, se metamorfosear para compor um relacionamento que se tornou importante, se tornou uma necessidade para a pessoa. Tá certo? Então, nós estamos aí no mundo com essas duas ferramentas. Elas, na verdade, elas vêm de Deus, esses instrumentos. Vou passar bem rápido nessa questão. Deus é um e Deus é um todo. São as duas manifestações de Deus, não? Ele é o grande eu, todo, a alma do universo, mas ele é também um ser que se expressa, que se manifesta como uma totalidade,
Certo? Isso está no filho dessa forma. Ele é um eu e ao mesmo tempo é uma potencialidade de vínculos. Tá certo? Tanto que nós chegamos a um ponto em que temos muita dificuldade da gente se ver sem certas pessoas, sem certos amores, né? Não só pessoas, lugares, causas, etc. Tá certo? Então é isso. Nós somos esse complexo. Somos uma unidade, ao mesmo tempo somos um complexo. Então deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e serão dois numa só carne. Então, saindo dessa unidade, nós vamos repeti-la com alguém. Certo? Repetir esse processo. Né? O nosso masculino vai buscar um feminino, né? E o nosso feminino vai buscar esse masculino. Certo? Certo? E aí é que as coisas se complicam. Aí tá tudo muito Porque aí a nossa condição espiritual, né, nosso grau de evolução, de maturidade, entra em situações complicadas. Mas eu entendo que logo em seguida Jesus fala que os dois numa só carne. Então, primeira coisa bem clara, esses dois numa só carne significa primeiro numa só pessoa, né? Masculino e feminino estão integrados em nós, em cada um, né? E quando nós vamos fazer essa experiência fora, ele fala que temos que largar pai e mãe, né? Ou seja, se você não largar pai e mãe, se você não largar a sua procedência, especialmente, ele está dizendo isso, né? O homem. O que é o homem? O homem é o masculino, né? O masculino de cada um. Se você não abrir mão um pouco da sua origem, da sua identidade original, o que acontece? Você fica muito masculino, muito identidade, muito eu. Como é que você vai se juntar com alguém? Você tem que deixar a sua origem masculina, né? E também, ele fala deixar pai e mãe, né? Tanto a sua origem, tanto masculina, quanto a sua mãe, que é a maneira ideal, digamos assim, de você fazer as suas relações, você tem que abrir mão disso para você partir para a sua relação aqui, para você criar a sua relação a dois, e que ele coloca como sendo de um tempo. Quando ele fala, portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem, nós podemos dizer que ele está falando, portanto, que Deus ajuntou, não o separa o homem. Porque o que está reunido em nós por Deus, não tem como se separar. Tá bem. Tá legal. Mas isso nós aplicamos também aqui nesse mundo, na nossa vida temporal. Nós entendemos. A tradição tem entendido que o casamento não tem separação. Certo? E aí, aí é que a coisa complica realmente,
porque ele dá logo em seguida um motivo para a separação, né? A não ser por causa de prostituição ou infidelidade. Prostituição, então, é conspurcar os princípios nobres elevados em troca de interesses puramente materiais. Isso é uma coisa bem prática. Eu entendo assim, que nós fazemos no casamento um contrato. Como é que vai ser a nossa vida a dois? O que nós vamos fazer? Como é que vai ser o nosso estilo de vida? Quais são os princípios que vão nortear? Deveria ser assim, né? Só que as mudanças são inevitáveis. Mas tem algumas mudanças que elas ferem demasiadamente o contrato. Quando a pessoa se deixa absorver pela igreja, pelo grupo de fraternidade, pelo escritório, pelo hospital, pela banda de rock, pelo que for, Pelos filhos até. em detrimento da relação a dois, do casamento, ele cometeu infidelidade. Entendeu? Porque tem algumas situações na vida de casal e de família, né, que elas exigem a prioridade do casamento em relação às outras coisas. É preciso você ter discernimento, né? Mas antes de avançar um pouco mais, eu queria colocar o seguinte: qual que é o primeiro filho de um casamento? Que todo casamento tem. Vai falar, João. Pegou até o centro, né? Só dá na memória, só dá na memória. O primeiro filho é o próprio relacionamento. Pode nem ter outros depois, mas esse filho justifica o casamento. Se esse filho não vai bem, os outros vão ter alguma anomalia. Certo? Esse filho precisa ser muito bem cuidado também, porque ele vai influenciar demais nos outros. Aí começa a falta de equilíbrio, porque começa o relacionamento, aí, vamos supor, é o filho é o relacionamento. Mas aí a mulher acha que ela tem que cuidar do filho. Eu acho que no desequilíbrio. E aí ela já tira aquela obrigação do homem. Então ela já começa a gerir o relacionamento de forma assim, eu sou responsável por esse relacionamento. Que ele dê certo. Entendeu? Porque eu acho que é aí que começa o desequilíbrio. Que a mulher já começa o seu instinto maternal, o seu instinto de que eu tenho que gerir o lar, eu tenho que edificar, e aí eu acho que as concessões começam, mesmo antes da gente ter filho, no início do casamento. Começa a conceder. Eu acho até que por isso chega lá na frente, concedeu tanto que não dá conta mais de estruturar isso. Porque se ele começasse maduro desde o início, vamos os dois cuidarmos do relacionamento, é a visão que eu estou tendo disso que você está falando. Se os dois começassem com equilíbrio, né, talvez lá na frente esse equilíbrio perduraria por mais tempo. Mas a gente pode pensar que da mesma forma que dentro da pessoa, né, dentro de cada um, essa porção de masculino e de feminino pode variar num relacionamento, né, numa relação a dois, isso também pode variar, né? A forma como o Anderson lembrou, quem é o homem da casa, às vezes é a mulher.
né? Tem as imagens do provedor, Sim, né? sim. E do mantenedor do lado, do ponto de vista energético, amoroso. Né? É. E esse papel de provedor, às vezes, vai concedendo, e vai se provendo daquilo que vem. Mas eu penso assim, que pode funcionar muito bem se os dois estiverem atentos ao papel que cada um desempenha. Entendeu? É claro que a hipertrofia de um, né, e uma omissão progressiva do outro não é interessante. Né? Mas se a gente discute os assuntos a dois, define o que um vai fazer, o que o outro está fazendo e quais são os benefícios que isso traz ou que isso mantém a relação viva, né? Eu acho que esse desequilíbrio, ele passa a ser administrado normalmente. Tem que ter discernimento e sabedoria para isso, né? Gilberto, você está querendo dizer que esse posicionamento, homem e mulher, influi em relação à função, ao que cada um exerce naquele momento, porque isso muda, pode mudar a cada instante? Então o equilíbrio está nisso, de conversar sobre isso e que ambos tenham as duas visões do que cada um está favorecendo naquele momento, para que esse relacionamento esteja equilibrado, esteja sendo construtivo. É nesse sentido, assim. Hoje não existe mais. Isso é para ele, isso é para ela, né? A não ser questão da, eu não sei nem se eu posso falar assim, a não ser questão da maternidade, mas assim, também não tem uma única gravidez, a gravidez é de ambos. Sim, Por aí? deveria ser, né? Gravidez de ambos, embora, como você falou, né? Tem um detalhe que ele é muito particular, né, da mulher. Né? Embora você vê uma mulher que, às vezes, ela é mais masculina em relação a isso, né? Ela administra a questão, enquanto o pai é mais afetuoso com o próprio desenrolar A gravidez. da gravidez. Tá certo? Isso é saudável. Pode ser, pode ser. Se eles se compreendem, se aceitam e vivem, né, dessa forma. Se o contrato está sendo cumprido, Exatamente. Se consta essa Se- cláusula. não consta. O contrato é bem elaborado. Cumprir as cláusulas não tem problema. Até porque eu acho assim, a gente devia fazer um contrato quando casa. Daí uns 5 anos vamos renovar as cláusulas, vamos. Aí Talvez nem Aí daí 5 anos devia renovar as cláusulas de novo. Aham. O tempo inteiro, entendeu? A revisão. Talvez mensalmente. Mas a revisão constante tem que dar essa vida. Esse equilíbrio que o Gilberto está trazendo, é o de consenso, é olhar sempre para esse fio que é o próprio contrato, fisicamente representado pelo contrato. E outra questão também que eu acho interessante, ele faz o paralelo que a união é o primeiro fruto, né? Do casamento, é pensar no casamento, as crianças não têm as fases. O bebê, as crianças não. O adolescente, Quando ela é mais- o rebeldia, o adulto, é mais o liberado, então, né? acho que também não tinha Não precisa ter fase de 7 anos, né? Nem adolescente. E eu 14, né? Ele só fala que assim, pelo menos não sei. Mas Eu acho que tem muito a ver também esse amadurecimento. Bom, é um filho, então tem. Isso é visível, a gente, né? Tem filho com que cada fase é tão distinta. E fazendo esse paralelo com o casamento. É por isso que, da mesma forma como um adolescente, ele vai ter crise, né? Pode ser uma crise mais, embutida, ou pode ser mais aflorada, né? Mas vai ter uma turbulênciazinha aí, nem que seja aquele contido, retraído, né? Mas ele passa por questionamentos. Tem uma coisa que você disse para nós, que muitos desses frutos da adolescência são resultados da infância. Né? Então, isso pode funcionar da mesma forma. A crise vai aflorar lá na frente
Porque não foi cuidado lá atrás. Você falou, né? As concessões, vai somando. E também é resultado desse espírito milenar que tá, já vem, né, essas questões todas, resultado desse ambiente, né, atual. Né? Sim. Também tem que às vezes o casal se une pelos, digamos assim, defeitos, né? Então, por exemplo, tem sempre um que é autoritário e o outro que é submisso. Então, eles são antagônicos. Como você vê isso, né? Essa grande diferença se une pelos defeitos, daquilo que cada um não pensa, que cada um tem que trabalhar e acaba se juntando com a pessoa que é o seu oposto. Então parece que fica mais destacado. Isso você me faz lembrar daquela famosa frase do apóstolo Pedro, que o amor cobre a multidão de pecados. Se você vê a pessoa com essa característica, mas você consegue amar, aceitar, compreender e conviver com ela, né? Sabe? Você contribui muito para a própria melhora dela, né? Mas eu penso que é os dois, né? É o dialético, um é o oposto do outro. Eu acho que ele está. Mas eu acho que é da própria. Um tem o defeito de ser autoritário, o outro tem o defeito de ser muito submisso. Da própria natureza, eu acho que Deus fez espíritos que amam o semelhante, que amam o diferente, que amam o contrário. Entendeu? Tem casais que são muito parecidos e vivem muito bem. Tem casais que são muito diferentes, são até opostos e vivem muito bem. Porque é aquilo que eu falo, a criação não tem um modelo só para as coisas. Entendeu? Desde que elas se entendam e que elas estejam num grau já de amadurecimento, que sejam capazes de lidar com o outro da forma como o outro é e vice-versa, tende a dar certo. Entendeu? Porque é interessante, o meu defeito, se ele for compreendido, eu sinto que ele é menor. Isso me ajuda a ficar bem comigo mesmo. Se ele for apontado, toda semana tem um dedo tocando na ferida, eu começo a ver o maior. Né? Mas aí, no caso, cada qual vai ter que trabalhar dentro de si esse seu traço, né? Por exemplo, aquele que é submisso vai ter que aprender a ser menos submisso, que é autoritário vai ter que aprender a respeitar mais o espaço do outro. Eu vejo assim que é uma oportunidade de aprendizado para os dois. Não é simplesmente eu tenho que me aceitar, mas e aí, você não vai trabalhar esse seu, digamos, esse seu traço defeituoso? Eu penso que de repente as pessoas também podem ser que elas se unem para isso, para cada um trabalhar esse seu excesso, essa sua falta. Então está hipertrofiado, o outro está de menos, então tem que ter um equilíbrio. Acho que é uma oportunidade mesmo para que as pessoas se trabalhem. A pessoa que é submissa também saber se colocar, não ser tão indivíduo, aquele que é autoritário, respeitar o limite do outro, ser menos egocêntrico. Entendeu? Então, eu acho que o meio costuma nos dar alguma referência, né, do que nós estamos desajustados. Porque você tem um problema no trabalho, alguém te fala isso, na família, em geral, alguém te aponta essa sua característica, entendeu? Então, assim, você já está ciente de que tem alguma coisa que precisa ser trabalhada, né? Mas o que se espera na relação a dois é que haja uma união com mais consideração, com mais respeito um pelo outro, né? Porque, veja bem, é uma coisa, não sei se eu vou sair um pouco do assunto grande,
né? Praticamente todo o Ocidente que é cristão, ele segue essa recomendação, ou pelo menos leva em conta, né, nos seus cultos, na sua organização civil e religiosa. Não fala em amor. Não fala Em amor. Jesus Cristo não fala assim: você vai encontrar uma pessoa que você vai sentir muita atração, muito afeto. Vai rolar uma química. Não entra nesse detalhe. Porque é possível, eu coloco isso como uma hipótese, que as nossas moradas, né, a nossa evolução, ela tende a ascender até chegar na razão, no juízo e na intuição que está acima, que reúne todas as demais moradas. Que é a inteligência divina, né, Gilberto? Bom, Que é a inteligência de chegarmos à inteligência divina. Exatamente. Que não é a inteligência da matemática da física. E nesse caso, Jesus está nos alertando para que a gente tenha uma postura de compromisso. Encontre alguém que você queira fazer essa união, essa relação a dois, e tenha um compromisso de ficar com essa pessoa durante toda a vida, exceto se houver infidelidade, houver prostituição. Ou seja, se você estabeleceu esse compromisso, você vai ter que ajudar um ao outro, né? Vão se ajudar no sentido de sair fora, de evitar aquilo que corrompe o relacionamento, né? Que conspurca. E uma das principais coisas que acabam dificultando é o dinheiro, certo? É a absorção com a vida material. Você corre, luta, se esforça, se empenha, trabalha e estuda, e isso é destinado a manter um determinado padrão, né, num mundo que é totalmente regido por aparências e por valores amoedados. Certo? Eu lembrei daquele filme que nós assistimos, Mil Vezes Boa Noite, porque não era nem a questão do dinheiro, mas a história do casal. A mulher era jornalista e ela tinha assim, para ela era uma missão, ela fotografar os conflitos lá, aqueles conflitos, aquelas crianças, né, sendo agredidas da guerra, mas aí ela tinha que deixar a família dela, e o marido começou a incomodar, isso aí que no final se separam, né? Ela tinha 2 filhas, a primeira filha acaba ficando revoltada com a mãe, porque a mãe estava sempre ausente, aí até que ela quase morreu na filmagem dela. Ela filmava, tirava foto daquelas mulheres bombas, crianças bombas, né? Aí ela quase morreu, o marido dela foi buscar e tal, pediu para que ela não voltasse mais, senão eles iam acabar separando. Aí ela prometeu que ela não ia voltar, que ela ia ficar em casa, mas ela não dava conta, porque é como se fosse uma missão dela, entendeu? Aí ela viajou com a filha para esses países onde tinha os conflitos, a filha foi mais uma questão de aprendizado. Aí ela não aguentou, ela acabou indo para o conflito de novo, fotografando, quase morrendo de novo. Aí eles acabaram se separando, eu acho que é bem isso que você fala. Aí nós podemos colocar nesse caso, Miranda, que é a questão do predomínio do masculino da pessoa, né? Tá? É o trabalho, é uma vocação, tudo bem. Mas quando ela viajou com a filha, por exemplo, ela não percebeu que ela estava ali como mãe. Ela foi como jornalista, aí se separou da filha e foi cobrir lá o evento, que na verdade tinha muita violência, né? Era um acampamento no Quênia. Entendeu? Então, assim, é esse distúrbio primário, que a pessoa tem que ter o discernimento
para separar, não, que agora eu estou como mãe, não estou como profissional, né? Mas quando a vida de uma pessoa vai se tornando, por exemplo, só a atividade profissional, principalmente quando ela tem sucesso, né? Quando ela começa a ter uma atividade pública de muito reconhecimento, poucas pessoas sabem colocar limite, sabem preservar uma coisa que para muitos é extremamente preciosa, que é o anonimato. Nem todo mundo quer abrir mão do seu anonimato, mas não percebe que algumas funções são extremamente, elas absorvem demais. Eu me lembro que um ator que fez muito sucesso, Ledger, o nome dele é Ledger, ele trabalhou no filme do Batman, que fez muito sucesso, estava se projetando muito. Ele chegou na Austrália, onde ele morava, e teve um atrito lá com os fotógrafos e jornalistas, porque ele não queria ser fotografado, não queria fazer sucesso. Então, porque o mundo paga muito bem pelo que ele gosta, paga regiamente, mas exige escravidão. Exige que a pessoa abra mão da sua privacidade. Quem não tem aptidão para isso, precisa se acautelar. Entendeu? A gente diria que esse lado masculino, no caso do Batman, é mais saudável do que o lado masculino da jornalista? Não. Não? Eu acho que os dois estão num grau de distorção, sabe? É possível que ele quisesse uma coisa que o mundo não permite. Você ter sucesso e não ter invasão de privacidade. Sem se doar, no caso, para o público, né? Que é a exigência do público, né? Isso é o preço que se paga, né? Só que quando alguns gostam e se deleitam, né? Geralmente ele tem que manter esse glamour, e isso toma tempo. Então não tem mais chance de conviver com os filhos, com a família, porque está numa roda viva de trabalho, de viagem, entendeu? Mas, Sr. Gilberto, e quando acontece, por exemplo, a gente, às vezes eu ouço assim, eu não amo mais. Amor ao momento, isso é verdade, e não ama mais. Isso é a quebra também, né? Isso é uma infidelidade também. Aí eu lembro que você comentou para trás, acho que foi lá nos outros, você falou assim, olha, é possível ter uma relação saudável, estabelecer um acordo para conviver, mesmo não amando. Só que a gente percebe que algumas coisas, assim, o mundo te cobra, se você não gosta, você tem que separar. Como você tinha comentado, o casamento é ruim, ou a relação é ruim, tem que separar. Você tinha falado lá na outra. Isso. Então, assim, esse amor, como que perde esse amor? Assim, será que é porque é a convivência e você vai vendo que você não gosta? Ou aquilo, a pessoa faz uma mágoa tão grande que você não consegue superar? Assim, é difícil, sabe? Você imaginar que o amor vai se perdendo ao longo do tempo. Porque tem que ter que sobrar. Tem um filme que eu amo, Pegue Sua e Seu Passado. Eu amo esse filme. Ele fala desse resgate. Qual filme? Pegue Sua e Seu Passado. Ele fala exatamente disso, até com uma atriz famosa, ela é novinha. Ela fala disso, de lembrar desse passado e trazer isso para o seu presente para refazer aquela relação. Sabe? É muito bacana esse filme. O filme parece bobinho. Mas aí se perde. E aí? Como reconstruir isso? Eu pego. Como é que chama mesmo? Jordana. É o conceito dela, a questão da evolução, né,
das coisas, dos processos, das pessoas, entendeu? Muita gente está muito concentrada aqui no afeto, no sentimento. Tá? Ela está ascendendo dos pés, pela genitália, pelo plexo solar, está aqui vivendo isso com muita intensidade. E tem duas coisas interessantes. Uma é essa que você falou, né? Elas precisam de estar envolvidas com o amor dessa forma apaixonante. O amor romântico. Amor romântico, apaixonante, né? Acabou aquele, algumas pessoas vivem assim. Acabou isso, pronto. Isso é mais, vou passar para a próxima. A próxima. Que vem o próximo. Aquele é um vício, É uma prostituição do afeto, mas é como ela sobrevive. Um outro aspecto interessante desse caso é o seguinte: quando isso acontece, a pessoa está nesse nível aqui, ela acha que tudo é lícito. Está no casamento, tem filhos, aí ela tem um envolvimento afetivo com alguém, sabe? E esse casamento já está assim, num outro período, né? Já passou por essa fase, e agora, porque a gente não pode esquecer que essa proposta aqui de Jesus é porque nós, espiritualmente, tendemos para resgatar a união. Então, o casamento é uma oportunidade de ouro para a gente evoluir nessa nossa recomposição no todo. Entendeu? E você não vai ficar amando assim aquela pessoa como foi o período de atração, de aproximação, de acasalamento. Isso vai amadurecer para outras coisas, como apreço, como carinho, como gratidão, como consideração, como Cumplicidade respeito, também? Cumplicidade também? cumplicidade, Acho muito importante. companheirismo, sabe? Lealdade, uma porção de coisas que um relacionamento vai amadurecendo e você sai um pouco do terreno da tesão. Entendeu? Dizem que esse período da paixão, assim, do tesão, Gilberto, é por volta de um ano? Se durou depois de um ano, já vem com essa relação assim, que por isso a questão do ficar é tão complicado. Eu não sei se dá para medir por tempo, porque eu acho que varia muito dependendo da pessoa, né? Uma pessoa que esteja muito estagnada aqui no quadril, né? Na morada sexual, ela vai estar sempre disponível, né? E sempre muito interessada, né? Sempre muito motivada, tá certo? Então, nós vamos ter que encerrar por mais um minuto. Eu acho que o assunto, o tema comporta desdobramentos, né? Claro, Mas na hora anterior ele fala deixar pai e mãe, sabe o que me meteu? Já ouviram falar como que existe uma tendência da mulher, eu estou chegando na parte da escolha do companheiro. Como que é importante, eu acho que primeiro tem uma preparação, tanto olha só na educação, olha só lá pelos filhos, de se saber quem é, para ir ter a condição de olhar o outro e ver, e se ver, sei lá, porque por alguma afinidade você se une ao outro, aquilo que você tem. E só que, aí que eu tô aqui, deixar pai e mãe, não é simplesmente sair da minha casa, da minha família de origem, para montar a minha. É justamente, já ouviram falar a tendência da mulher procurar o marido e parece com o pai, e o marido procurar a mulher e tem toda o jeito da mãe. Repetir, como uma reprodução, né, de padrão. Então, e muitas vezes o tiro sai pela culatra. Aí tem uma tendência muito grande da coisa desandar.
Mas isso é quase instintivo, né? É lógico que é o que você tem de referência, aquilo está em você. Não é descartado. Mas eu acho que é algo para ser observado. Né? Pois é, eu penso que esse tema é extremamente rico, complexo, indispensável para as nossas reflexões, né? Vamos conversar um pouco mais na próxima vez, sem ser próximo sábado ou outro, né? Para que a gente chegue, depois de amadurecer um pouco mais essa questão, a gente possa falar sobre a separação, sobre o divórcio. Tá bem? Muito obrigado, gente.